Fala aí galera, beleza? Aqui é o Nick trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, estou aqui para trazer mais um resumo e análise, ou resumo barra análise. Não sei como que é o nome desse quadro. Por incrível que pareça, já é o que? O 20º resumo e análise. E eu ainda não sei o nome desse quadro. Mas enfim, basicamente no vídeo de hoje galera, eu vou estar comentando um resumo sobre Hulk de 2003. Só Hulk. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as novidades, porque esse filme é nostálgico pra muitos, pra mim até que um pouco, mas enfim, né? Inclusive tem até uma história que é sobre esse filme que eu tinha o que? Era 2016, 2017, uma coisa assim. E aí eu assisti, eu lembro que ia passar na Band, a Band lá, o canal, eu ia assistir isso, ia ser o que? Umas 10 horas da noite. E eu dormi, né? Eu ia assistir com a minha irmã, ela que assistiu por mim, porque eu dormi. Mas enfim, é uma memória nostálgica que eu tenho, né? Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades e bora pro vídeo. O filme começa mostrando Bruce Banner, né? Chama de Bruce Wayne, as ideias. Bruce Banner trabalhando com radiação gama. Mostra ele fazendo alguns experimentos com sapos, né? Ele conversando com a Betty Ross, que é a namorada dele, né? Que ainda não é namorada. Mostra também o General Ross, que é o sogro dele, né? Sogro que ainda não é sogro, né? Que é o general lá que tá comandando todos os experimentos. O Bruce Banner, né? Ele tá trabalhando com radiação gama. E aí, durante os experimentos dele, é mostrado alguns flashbacks de quando ele era criança. Que basicamente o pai dele tinha ele meio que não era um bom pai, né? Quando ele era criança. E um belo dia, o Bruce Banner estava trabalhando nos laboratórios, até que um cara lá no meio do laboratório, algum burro, né, foi mexer na máquina lá de radiação gama e recebeu todos os raios gamas na fuça dele. E aliás, ele recebeu os raios gamas na fuça dele. Só que aí o Bruce Banner, como ele é um ótimo grande herói, ele foi salvar o cara e os raios gamas acertaram Bruce Banner. E aí, né, ele vai pro hospital, né, foi internado por alguns dias. Cara, que filme demorado. Eu tenho duas coisas pra dizer, tá? E só isso aqui que eu expliquei em 2 minutos, tá? Foi 1 hora de filme. Foi 1 hora de filme, cara. 1 hora. Meu Deus, mano, filme demorado. Além disso, tem uns quadros que é muito característicos desse filme, que é o Ang Lee lá, o diretor do filme, basicamente queria fazer um filme mais quadrinesco, né? Tipo, Aranha-Verso. A gente pode dizer que é um precursor do Aranha-Verso. Esse detalhe das câmeras, assim, parecendo os quadrinhos, né? Vários quadros, assim, eu já não acho ruim. Eu não acho uma ideia ruim. Mas, poxa, cai na estranheza, entendeu? Porque no meio de tantos filmes assim, você vê, né, veio depois de Homem-Aranha de 2002, que era uma coisa que era quadrinesca, mas não tinha isso, cai na estranheza. Mas ainda assim não é uma coisa ruim, pra mim não é, né, mas tem muita gente que não gosta. Eu não sou esses chatos que acham que tudo no filme começou a ser diferente, tá? Não sou. O que acontece é que agora tem uns flashbacks mostrando que quando o pai do Bruce chamava David Banner, que é uma referência lá pro Hulk de 78, enfim. E basicamente o David Banner, né, ele fazia testes com radiação gama nele mesmo. E aí, em um belo dia, ele conheceu uma mulher que ele teve um filho, o Bruce Banner. E aí, ele falou assim, bem, já que eu tenho essa criança, por que eu vou cuidar dela, sendo que ela pode ser minha cobaia de experimentos? E aí, ele começou a colocar os testes nele, na criança, ao Bruce Banner. E ele acabou crescendo sempre com o pai dele injetando o soro lá do Hulk de radiação gama. E aí, um belo dia, numa bela madrugada, o Bruce estava, né, no hospital, até que de repente o pai dele lá chega lá no hospital. O Bruce começa a ficar nervoso. E aí ele começa a ficar nervoso, né? E aí, num belo dia, já tava de madrugada, tava só ele, sozinho lá no laboratório, que ele tava fazendo os testes de radiação gama. E o pai dele apareceu de novo. O Bruce fica pistola das ideias e se transforma no Hulk pela primeira vez. Hulk, esse é o melhor Hulk, não o melhor Hulk, entendeu? Mas um dos melhores.
E esse Hulk é o mais poderoso. Ele daria um pau no Hulk de 2008 e daria um pau no Hulk lá dos Vingadores, Vingadores 2, Vingadores 3. Esse Hulk aqui, ele tem uma das características que é a mais peculiar dele. Ele pode crescer. Pois é, conforme a raiva dele cresce. Durante tudo isso, né, dele se transformar, ele foge e só deixa o pai dele lá. Na manhã seguinte, né, o Bruce tá lá todo suado, sem saber o que aconteceu. E o General Ross bate na casinha dele e fala assim: Bruce, que história é essa? O que aconteceu lá no laboratório essa noite? Bruce fala assim: oxe, o que aconteceu? O que? Eu nem tava lá no laboratório. E aí o General Ross fala assim: mentira, tá aqui o seu crachazinho lá do laboratório. E aí o Bruce, ele percebe que ele realmente, né, não tava muito bem, né? E aí ele começa a ser observado o exército lá, né? Ele começa a ser observado pelo exército. Em um belo dia, a gente, por algum motivo lá, eu não me lembro direito, acho que tem um cara lá no exército que acho que começa a provocar o Bruce. Porque acontece? Basicamente, ele fica sabendo que o pai dele vai atrás da Betty. E aí ele começa a ficar nervoso. Só que aquele outro, um cara lá do exército, fala assim: você não vai atrás da Betty, você não vai. E aí o Bruce começa a ficar nervoso, se transforma de novo, quebra a coluna desse cara e vai atrás da Betty, que mora lá no meio das florestas. Quando ele chega lá, quando o Hulk chega lá, ele luta contra os cachorros com os mesmos poderes do Hulk. E inclusive uma das melhores cenas de luta de todos os filmes do Hulk, tá? Inclusive são só 2 filmes, né? Mas é uma das melhores cenas, tá? Uma das, não é a melhor, mas é muito boa essa cena. Aliás, esse filme aqui, ele pode ser demorado, ele pode ser até meio brega, né? Por causa desses quadros, coisa que eu não acho. Eu acho que é uma coisa mais diferente, mas não é ruim, entendeu? Mas pode ser que seja um filme mais esquisito, assim, por causa dessas coisas. Tem muito plano de natureza, coisa verde, essas coisas. Mas, poxa, é um filme que nas cenas de luta ele brilha e muito. Porque o diretor em Glee, ele fazia filmes asiáticos de luta, né? Ele fazia filmes lá esses filmes de Kung Fu lá do Japão, né? Enfim, com coreano, essas coisas. Não sei de onde ele é, se ele é do Japão, Coreia. Mas ele fazia filmes assim de luta, entendeu? Kung Fu, essas coisas. Então ele sabe, ele sabe, entendeu? Confia no pai. Então acontece que o Bruce, né, ele tá lutando contra os cachorros lá do pai dele. E ele se destransforma. E aí a Beth percebe que ele, né, é o Bruce. E aí na manhã seguinte o General Ross chega lá na casa da Beth. Eles pegam o Bruce, que leva para um laboratório lá. E aí o Bruce começa a ficar nervoso, se transforma de novo, foge dos laboratórios e vai pro deserto. No deserto rola uma das maiores lutas dos filmes do Hulk, de novo, uma das melhores. Que esse filme aqui é cheio de cena boa de luta. Quer dizer, essa é a última cena boa de luta, né? O que acontece é que o Hulk, ele tá lutando contra o exército, ele derrota o exército. E aí ele meio que ele desmaia, né? Porque ele tá lá lutando contra um caça, que o caça vai lá alto, e aí o Hulk desmaia. E aí mostra um pesadelo do Bruce, que é o que? Ele tá lá no banheiro fazendo a barba. De repente aparece o Hulk no espelho e começa a passar a mão assim e o Hulk puxa ele. Cena que é de terror muito boa. E aí o Bruce, ele acorda, o Hulk, aliás, ele acorda, cai na cidade, começa a crescer, ficar gigante. O único jeito de parar o Hulk é o quê? Com a Betty Ross. Ela chega lá e ele começa a se acalmar. No meio de toda essa treta aí de Hulk destruindo cachorro, essas coisas, a gente descobre que o pai do Bruce, na verdade, é nada mais menos que o homem absorvente. Basicamente, você deve estar pensando, poxa, que vilão é esse? Ele faz o quê? Vai fazer o Hulk menstruar? Não, na verdade é que o homem absorvente, ele basicamente tem poderes de absorver matérias, poderes, essas coisas. É um vilão interessante? Mas o nome não é. Enfim, né? Basicamente, a gente percebe que ele tá absorvendo algumas coisas estranhas, né? E aí ele e o Bruce ficam numa cadeira de choque, assim.
E aí os dois começam a ficar em um interrogatório, entendeu? O caso de família, só que do Hulk. O pai dele falando com o Bruce lá todo nervoso. E aí o pai dele morde um fio elétrico assim, ele começa a crescer, começa a ganhar poderes elétricos. E aí o Bruce se transforma no Hulk, começa uma luta nas nuvens, muito louca, que não dá pra entender direito o que tá acontecendo. Aí perde a mão, porque assim, quando as lutas não tem tantos poderes assim, quando é só o Hulk, porradaria mesmo, franca assim, o Ang Lee, ele sabe fazer lutas muito boas, mas aí quando leva assim pra poderes, tipo raios, efeitos especiais, aí já acho que não fica tão bom, entendeu? Porque meio que ele se perde na mão, ele perde a mão, entendeu? Fica uma coisa meio estranha, não fica tão boa quanto as cenas lá do exército, essas coisas. É só arma, né? Literalmente só as armas do exército e o Hulk, que não usa tipo poderes de eletricidade, essas coisas. Não precisa de muito efeito especial, só do Hulk mesmo. No meio de toda essa treta, o Hulk ele derrota o pai dele, ele mata o pai dele e aí ele desaparece. O filme acaba mostrando que o Bruce estava aqui na floresta da Amazônia, né? Aqui na América do Sul. E aí o filme acaba com o Bruce aqui controlando a transformação dele. Muita gente, inclusive, acha, né, que o Incrível Hulk é a sequência desse aqui, por causa disso. O Hulk acaba aqui na América do Sul e o Incrível Hulk ele começa aqui na favela da Rocinha, né? No caso, lá no Rio de Janeiro, né? Que eu moro em São Paulo, enfim. O que acontece é que esse filme ele é muito criticado por muitos motivos, tipo, mas esse filme é muito estranho. Mas o efeito especial do Hulk é muito ruim. Mas as cenas de luta não são tão boas. E agora estou aqui para defender esse filme. O filme não é perfeito, tá longe de ser. Eu acho que ele é muito arrastado, entendeu? Mas ele tem seus pontos fortes, porque embora ele seja muito arrastado, porque 1 hora de filme só pra mostrar o Bruce se transformando no Hulk é palhaçada, né? Mas vamos lá, vamos pensar. A primeira metade do filme, a 1 hora, é explicando todos os poderes, não sei o que lá da Sadia Sangama, mostrando a origem dele. Até aí é arrastado, mas quando ele se transforma no Hulk, cara, é porradaria franca, não para, mano. Tem a cena lá, a primeira transformação, aí dá uma pausa assim de 10 minutos, pronto, ele se transforma de novo. Aí a segunda luta dura, que é a do. Não, é dos cachorros, né? A segunda luta dura assim dos cachorros, aí ele dá uma pausa. Aí depois ele se transforma em dura. E essa cena aí do deserto, cara, ela é muito demorada. E eu acho que é boa, entendeu? Porque mostra assim, o Hulk meio crianção, entendeu? Que não sabe se controlar direito. Isso é muito bom. Inclusive os personagens, a Betty Ross, não sei se é tão boa quanto a do Incrível Hulk, mas ela é boa. O General Ross, aliás, a Betty Ross não é bom, porque confundi. A Betty Ross, esse aqui é ruim, mas o General Ross, ele já é legalzinho. É melhor do que o do Incrível Hulk, lá a Betty, o do Incrível Hulk, o General Ross do Incrível Hulk. Não é tão bom, não é melhor, nem tão bom quanto, mas são personagens muito bons. Toda essa origem acho que estraga bastante mas o pai dele tem problema que criou o Hulk, né? Não é um problema lá de Espetacular Homem-Aranha. Eu acho que esses dois filmes têm desse mal. Mas esse filme, num todo, ele é legal. Nada mais do que isso. Apenas uma nota 6. Eu dou uma nota 6 pra ele. Exatamente. Uma nota que eu dou lá pro X-Men Origins Wolverine, eu dou pra esse aqui, entendeu? Porque esse filme aqui, aliás, os dois eu acho legais. Mas esse aqui eu acho até mais legal, entendeu? Eu acho mais legalzinho. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as novidades. É isso, falou e fui.